Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, dando continuidade a esse maravilhoso assunto que é Senhor, ensina-nos a orar. Assim como os discípulos pediram, nós também estamos pedindo ao Senhor e estamos estudando semanalmente como orar. E estamos aos pés do Senhor para que Ele nos ensine, para que nos direcione, para que nos dê suporte através do seu Santo Espírito, através da sua palavra, através da vida dele em nós, para que haja transformação e verdadeiramente possamos conversar com Deus, possamos ter esse diálogo verdadeiro. Então nós já vimos algumas coisas. Por favorzinho, veja os nossos estudos anteriores, tá bom? Que eu creio que será muito proveitoso. Se você não viu os anteriores, assista esse e depois assista os anteriores. Você conseguirá entender todos eles, ainda que você estude de modo não sequencial, tá bom? Manda esse vídeo a outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Por favorzinho, ajuda a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? Deixa um comentário aí porque nos ajuda demais, ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e de fato eu creio que é um conteúdo relevante, muito mais relevante que muitas fofocas e disputas políticas e tantas coisas que no nosso meio cristão tem bombado, né? Sendo que não deveria, não é? Oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, estou diante do Senhor agora, Pai, para pedir que o Senhor se mostre forte na minha vida, para pedir que eu seja instrumento nas Tuas mãos, para direcionar os irmãos quanto à oração. A oração correta. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, ensina-nos a orar, para que possamos verdadeiramente, Pai, desfrutarmos da Tua presença, desfrutarmos, Pai, do Teu viver em nós, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, sermos a voz do Senhor para o povo, para as pessoas, que possamos verdadeiramente ouvir a Tua voz na oração e repetirmos e levarmos a Tua palavra genuinamente. Pai Santo, em nome de Jesus, nós reconhecemos que somos absolutamente dependentes do Senhor. Reconhecemos, Pai, que sem amor, tudo que nós fizermos será em vão, como diz o apóstolo Paulo. Sabemos, Pai, que ainda que nós dermos os nossos corpos para serem queimados, sem amor nada seria. Se nós distribuirmos tudo que nós temos para os pobres, para os necessitados, ainda assim sem amor, nada será. Senhor Jesus, que nós possamos amar verdadeiramente, porque nós cremos e sabemos que só assim poderemos orar e de fato estarmos ligados ao Teu coração. Pai Santo, em nome de Jesus, toca o coração de cada um, supre em nome de Jesus a necessidade de cada um dos irmãos, atraia-nos ao Senhor dia a dia. Eu te peço, em especial nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós já vimos que é absolutamente vivo, vital, importante para Deus responder às nossas orações. Não que ele vá perder a vida, entende? Mas para que ele se relacione conosco. É absolutamente importante que nós tenhamos esse relacionamento. Deus quer responder às nossas perguntas. Deus quer responder às nossas orações, os nossos anseios, os nossos desejos. Lembra a primeira reunião que nós tivemos? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, permanecer em vós, pedireis o que quiseres e será feito por meu Pai que está nos céus. Não é isso? Então, irmãos, olha que riqueza, mas muitos de nós não temos vivido isso devido a uma série de descompassos que nós já falamos anteriormente também. Então, em nome de Jesus, eu queria que nós entendêssemos isso, entendêssemos Deus como Pai. Nós vimos isso na reunião passada. Deus é o nosso
Pai. Reconheçamos isso, coloquemos isso nos nossos corações. Deus é o nosso Pai, Pai perfeito, Pai amoroso. Amém? Guardemos isso. Vamos ler então Mateus capítulo 7. Nós vamos ler 2 textos e tudo que eu disser hoje tenha sempre esses 2 textos em mente, tá bom? Capítulo 7, verso 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Irmãos, não é uma pergunta, é uma afirmação. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Você vai encontrar. Batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Não são perguntas. Nós precisamos ter isso na nossa vida cristã. Você vivencia isso? Por que não? Não é? Um dos pontos principais é que nós não entendemos Deus como nosso Pai. E tem uma série de outros descompassos que nós já falamos anteriormente. Vamos falar sobre um deles muito brevemente aqui. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se abre. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, não dará boas coisas aos que lhe pedirem? Agora vem um pontinho muito importante, que é: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então ele fala, e da mesma maneira que nós falamos anteriormente, na nossa primeira reunião sobre a oração, ele fala: se vós estiveres em mim, meus palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres. E ele fala sobre um fruto, sobre o que é estar em Cristo. Ou seja, estar em Cristo é amar uns aos outros. Esse é o mandamento que ele nos dá. E aqui ele vem falando sobre oração: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. E ele termina com esse versículo. Parece um corte, né? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, não dará boas coisas ao que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também aos homens. Então aqui está implícito novamente a mesma coisa, o mesmo ponto, não é? Vós que sois maus. Irmãos, entende esse texto? É claro, irmãos, que nós, na condição de pais, nós sendo pais, existem momentos de ira, de chateação. Já conversei com alguns pais que falam assim: nossa, daqui uns dias meus filhos não estarão mais em casa, né? Eles vão se casar e vão se mudar. E aí um cônjuge, nossa, que benção, né? Nem me fale nisso. O quanto que eu vou ficar feliz quando esses meninada que faz bagunça, que gasta todo o nosso dinheiro, aquela coisa toda. Percebe que é uma maldade? Então, Deus, irmãos, ele é muito melhor do que nós. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Precisamos estar tranquilos quanto a isso. Não é? Guarda bem isso. Tudo quanto quereis que os homens vos façam. Vamos agora para um outro ponto, para um outro texto, que é Tiago, capítulo 4, verso 3. Verso 2. Tiago, capítulo 4, verso 2. Cobiçais
e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a luta e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Irmãos, peça ao Senhor em conformidade com o coração do Senhor, coração do nosso Pai. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então nós acabamos de ler naquele outro texto, em Mateus, que diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei primeiro. E aqui está falando, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem em conformidade com a visão do mundo. E em conformidade com a visão do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando nós oramos dessa maneira, irmãos, é claro que nós seremos desapontados, porque o nosso Pai, que nos ama tanto, ele não irá responder a nossa oração ou irá responder de modo negativo, o que já é uma resposta. Muitas vezes Deus irá responder de modo negativo. Olha, não é para você. Não é para ser assim. Mas ele dá uma resposta. Então nós conseguimos ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o nosso Pai. A oração do Pai Nosso, lembra? Nós falamos? Pai Nosso que estais nos céus. E Jesus sempre tratando de Pai, Pai, Pai. Então, irmãos, tudo que eu disser está embasado nesses dois textos. Devemos, irmãos, ter a certeza da resposta das nossas orações. Se ainda não houve resposta, alguma coisa está errada. Se não houve resposta, alguma coisa está errada. Licença. Vamos lá. A oração pode estar errada. Viu aqui a oração desse pessoal de Tiago? Eles pedem e pedem mal. Eles pedem em conformidade com o mundo, ou seja, a oração está errada. Então eles não obterão resposta, ou a resposta será negativa se obtiverem a resposta. A motivação da oração. Por que você quer que determinada coisa aconteça? É para gastar nos seus próprios deleites, nas suas próprias coisas? É para humilhar alguém? É para que de alguma maneira, como diz aquele cântico, aquele hino, né? Que diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender? Vai estar entre a plateia e você no palco. Essa é a motivação da sua oração? Essa é a motivação da nossa oração? As pessoas não me olharão mais de cima para baixo, me olharão agora sempre de baixo para cima, porque eu estarei muito alto. Porque Deus, na verdade, me fez por cabeça e não por cauda. Então, essa é a motivação da nossa oração, irmãos? Ou a motivação da nossa oração está: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei primeiro a eles, fazei também a eles. Porque esse mandamento é a lei e é os profetas. Esse mandamento resume a lei e os profetas. Não é? Então, se a nossa oração tem essa motivação, ela está reprovada. Então, o primeiro ponto que eu falei é uma oração errada, é uma oração em conformidade com o mundo. Muitos de nós, muitos pastores, têm incitado as pessoas a orarem orações conforme o mundo. Cantar. Por exemplo, tem um cântico que diz assim: e o meu iate Jesus vai me dar, minha cobertura Jesus vai me dar, agora basta eu entregar meu coração. É isso? E o meu iate? E o meu avião Jesus vai me dar, agora basta eu entregar meu coração?
A nossa oração, nesses termos, ela está errada. Consciente ou inconscientemente, ela está errada. Agora tem a motivação. Por quê que eu oro? Eu quero ver o bem do povo de Deus. Eu quero ver os negócios do meu Pai crescendo, crescendo, crescendo. É isso que eu quero? Então nós temos aqui dois padrões. Nós temos também, irmãos, um outro problema na oração. Eu vou citar esses três, mas nós temos alguns outros. Que é a construção anterior. O Senhor nos falou tantas vezes, de tantas formas, sobre determinado aspecto, sobre determinada situação, determinada ação que nós tomamos. O Senhor já nos falou, nos falou, nos falou, nos falou, e a gente fez vista grossa, não me importo, não me importo, não me importo. Chega um momento em que o caldo entorna, em que as coisas elas se bagunçam de vez. Como eu costumo dizer, elas, entre aspas, explodem no nosso rosto. A gente fala, nossa, como que isso aconteceu? Deus, eu quero uma resposta nesse sentido. Deus, eu quero. Deus, me ajuda. Deus, eu preciso de uma transformação aqui. Mas já se passou uma década que Deus tem falado com você e comigo, né? Digamos que seja uma coisa que esteja acontecendo. Uma década que Deus tem falado conosco, muda o caminho, muda o caminho, muda o caminho. Não é? É muito interessante, nós podemos ver isso na palavra de Deus, na vida de Esaú. A Bíblia fala que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento do caminho que ele fez, mas ele não achou mais lugar de arrependimento. Por quê? Porque ele sabia o que estava fazendo e ele deliberadamente agiu mal. Então, quando vem o problema, então nós começamos a buscar uma solução para aquele problema, uma solução mágica. Deus não é de mágica. Isso acontece com respeito à criação de filhos. Nós temos visto isso. Olha, cuidado com o celular pro seu menino. Gente, tira o celular da mão dele e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala. Olha, seu casamento, irmão, irmã, não envolve com essas coisas de assistir essas coisas, não. Irmãos, irmã, olha, observa isso, observa aquilo outro. Aí, o que acontece? O problema se multiplica, se transforma, se torna insustentável, e aí vem a oração, querendo que aconteça uma mágica, um milagre. Milagres acontecem, irmãos? É claro que sim. Milagres acontecem, é claro que sim. Não é acontece, Deus faz, né? Nós podemos orar por milagres? Claro que sim. Devemos. Os dons espirituais estão aí para nós. Mas devemos ser muito cautelosos, por quê? Há uma construção de vida. E muitos pastores até, e muitas pessoas são incitadas a orarem dessa maneira. Por exemplo, eu gasto com cartão de crédito, gasto dinheiro de modo dissoluto, e depois eu faço uma campanha de oração para Deus fazer com que o meu nome suma do Serasa. Ué, Deus é justo? Percebe que foi uma construção? Então a resposta da sua oração, da nossa oração, ela pode ser que seja uma negativa? Não é? A Bíblia diz assim, não se engane o homem, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Então as nossas orações não podem estar contraditando o texto bíblico, contraditando a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Tá claro, povo de Deus? Então, talvez você esteja recebendo a resposta de uma oração agora. Senhor, por que eu estou pedindo que o meu filho passe no vestibular? Eu estou pedindo e ele não passa, eu estou pedindo e ele não passa. Talvez seja isso, você não construiu isso.
Vocês não construíram isso. Por que está acontecendo isso? Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito um casamento fracassado. Mas décadas de desleixo, décadas de despreparo, de desinteresse, enfim, de tantas coisas. Sabe, irmãos? Esses 3 pontos, eu creio que eles já esclarecem muitas coisas sobre as nossas orações. Como elas precisam ser, como elas precisam estar. A Bíblia diz que nós acabamos de ler, todo aquele que pede, recebe. Então, pediu, recebeu. Mas tem pessoa que pede e não recebe. Por quê? Porque ela pede mal. Ela pede segundo esses padrões que eu falei anteriormente. Então, sejamos muito cautelosos, muito cuidadosos e não nos deixemos levar pela onda do que está acontecendo, pelos pastores, sabe? Contraditou a palavra de Deus, pé atrás. Ou não creia, não se envolva com respeito à sua oração. Vamos todo mundo orar agora para que Deus possa fazer cair Pix nas nossas contas. Vamos fazer todo mundo agora orando para Deus fazer cair Pix nas nossas contas. Irmãos, não se envolva com isso. Pode cair um Pix lá, mas será que de onde veio? Será de onde está vindo esse Pix, né? Irmãos, nós não podemos nos satisfazer sem uma resposta satisfatória das nossas orações. Nós não podemos nos satisfazer. Precisamos de respostas de Deus para que possamos ter um relacionamento com Deus, para que possamos amar a Deus. Se não, guarda bem isso. Se nós não tivermos respostas de Deus, nós teremos um relacionamento com um Deus distante, com um Deus que não se relaciona pessoalmente com o ser humano, um Deus à la Spinoza, uma espécie de Deus criou um relógio gigante, aí Deus deu corda nele lá no início do mundo, e aí as coisas vão acontecendo. Mas Deus deu corda e ele está totalmente ausente. Muitos de nós, irmãos cristãos, estamos vivendo dessa maneira. Não temos experiência de vermos a Deus, de conversarmos, de sermos ouvidos por Deus. Irmãos, isso é absolutamente importante. Resposta, senão você está conversando com o ar. Você se sente conversando com o ar? Conversando com o nada? É claro que se sente. É claro que em algum momento você se sente assim. Por não ter uma vida de respostas, de oração. Vamos ler aqui Salmos, capítulo 116. Salmos, capítulo 116, verso 1. Observe o que o salmista diz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Amo ao Senhor. Por que eu amo ao Senhor? Porque Ele me ouve. Se Deus não te ouve, se você não tem a vivência de resposta das suas orações, então não tem como você amar, porque você não tem relacionamento. Nós não temos relacionamentos, nós não temos as nossas orações respondidas. Ainda que seja por um não, mas respondida de modo satisfatório. Olha, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Com licença. Então, irmãos,
Se separe com seu pai e busque ter um relacionamento de amor, porque você vai amar ao Senhor. Eu tenho conversado com várias pessoas e muita gente simplesmente desiste da vida cristã. Às vezes não desiste de ir para a igreja, porque ele virou religioso. Mas desiste da vida cristã como tal, porque não tem resposta nenhuma de Deus. Acha que conhecer a Deus é conhecer esse livro, sabe? Então você pega aqui, lê, mas não tem realidade nenhuma por trás dele. A Bíblia mesmo fala que a letra mata, mas o espírito, irmãos, esse relacionamento, você saber, você ter essa certeza, você sentir, você ver, você ouvir de Deus e saber que Deus está ouvindo e respondendo às suas orações, isso vivifica. Você está cada vez mais vivo, cada vez mais seguro, cada vez mais ativo na sua vida para com Deus. Cada vez mais responsivo às obras do seu Pai. Salmo 66, verso 19. Salmo 66, verso 19. Vamos aqui, vamos pegar do 17. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu no meu coração vivesse em conformidade com a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Entretanto, Deus tem me ouvido e me atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, porque Deus não rejeita oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse texto, irmãos, está linkado com o texto anterior, tá bom? Está linkado com o texto. Se no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, se você ouvir um cântico que diz assim, Deus não rejeita a oração é alimento, na sua mente precisa estar linkado que não é qualquer oração, não é qualquer pessoa, não é? Mas, se no meu coração eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus tem me ouvido e me atendido à voz da oração. Percebe? Relacionamento com Deus. Um relacionamento. Então você tem relacionamento com seu Pai. Aí, irmãos, a coisa muda de figura. Completamente, completamente. O modo de nós termos orações atendidas, irmãos, é vivendo como filhos de Deus. Vivendo em casa, com o Pai, né? Não é em qualquer lugar. Vivendo em amor, como nós já vimos várias vezes, a palavra amor, ela está... E a serviço do Pai, buscando sempre os negócios do Pai. Sempre os negócios do Pai. Que Ele cresça. Tudo quanto façais, façais para a glória do Pai. É isso, irmãos. Nós precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo, amar a presença do Pai, amar os valores do Pai e obedecermos ao Pai. Irmãos, nada disso é feito na brabeza, nada disso é feito assim, na força do ódio. Eu obedeço a Deus na força do ódio. Irmãos, é na força do amor. Sabe por quê? Você ouve o Pai, você se relaciona, Deus te responde de maneira assim maravilhosa. Não estou usando de modo leviano a palavra maravilhosa. Maravilha, maravilhosa. Eu sempre dou o exemplo da minha filha que nasceu com um problema no coração. E o Senhor respondeu às nossas orações de modo maravilhoso. De modo maravilhoso. Nos ensinou muito
e respondeu de modo maravilhoso, deixando claro: Acácio, Clarissa, eu, seu pai, agora vou fazer funcionar. Olha, é assim que faz, vai dar certo assim. Então, irmãos, isso é absolutamente acachapante para a nossa consciência. É uma realidade tão, tão, tão pesada, de maravilhosa, tão pesada de boa, que você não pode mais negar a presença do Pai na sua vida. A presença do Pai nas nossas vidas. Eu estava conversando com uma senhora e ela me disse isso. Ela lida com muitos ateus, com agnósticos, com tanto de gente. E ela, em contraposição a todo esse povo, sobre a presença do Pai, a presença de Deus, ela dá o exemplo da gravidez dela. Que era impossível. Então ela fez, ela e o esposo, depois de década tentando. Depois que passou, depois que eles encerraram assim aquele desejo, aquele intuito, aí apareceu uma campanha para ser feita. E ela e ele fizeram, o casal fez essa campanha. E, assim, sabe, assim, pai, a última coisa a gente já está resolvido, Deus, o Senhor não quis que a gente tivesse filho mesmo e tal. E aí ela foi correr no término da campanha, ela foi correr no parque. Aí correu no parque e tal, e passou muito mal. E aí foi pro médico, o médico deles, e aí ela é, desculpa, me distraí com um negócio ali. Aí ela passou muito mal e tal, e o médico olhou pra ela e observou, tava tudo normal novamente, e perguntou se ela estava grávida. E aí ela disse que não, não, de jeito nenhum, doutor. Assim, para nós é impossível, nós já tentamos, já fizemos tal coisa e tal, e tará, tará. E o médico falou: olha, eu vou te passar alguns remédios aqui só para controlar, e você faz o exame só para desencargo de consciência. Não precisa por você, faz por mim, eu vou fazer. Mas assim, né? Porque o médico tem a responsabilidade, passou remédio e tal. Faz só pra gente ter certeza que não é isso. Quando ela fez o exame, estava grávida. É, Então, irmãos, para contrapor toda a estrutura, todos os livros que emprestam para ela, todas as coisas que a cercam com respeito à não existência, com respeito à maldade do pai é mal, ou Deus está distante, ela tem vivo. Ela me disse, acaso, é impossível, é impossível que eu não creia na presença do Pai ao meu lado. É impossível. Irmãos, é isso que você precisa ter. É isso que nós precisamos ter. Viu lá? Eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Enquanto as nossas orações não alcançarem esse lugar, irmãos, enquanto nós não tivermos assim a certeza, a clareza, as nossas orações ainda não adquirimos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Sabe, Deus é nosso Pai, Ele quer a maior coisa, Ele deu o seu Filho, seu único Filho, para que nós nos relacionássemos com Ele como Pai. Então, irmãos, aceite isso e viva em conformidade com essa palavra em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa voz. Muito obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por corroborar, por ser esse penhor nas nossas vidas. Abençoa a nossa noite. Dá-nos, Senhor, uma reunião abençoada no domingo de manhã e à noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, no domingo de manhã voltaremos com a nossa contação de história. Vamos dar continuidade, tá bom? Muito obrigado, com Deus, Jesus abençoe. Até!